Olá, meu nome é Henrique Claudino Palito Moreira Nóbrega. Eu vou apresentar a linguagem do ornamento, elementos decorativos na arquitetura da cidade de João Pessoa. O plano de trabalho é a presença dos ladrilhos hidráulicos nos pisos de edificações da cidade de João Pessoa na primeira metade do século XX. O trabalho é orientado pelo professor Ivan Cavalcante Filho e auxiliado pelo Programa de Iniciação Científica. A pesquisa está alinhada com o 11º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Cidades e Comunidades Sustentáveis. O ladrilho hidráulico é uma peça cimentícia de 20 por 20 centímetros normalmente e que ela possui em sua camada superior uma estampa em formatos que representam desenhos. A fabricação é artesanal e o seu surgimento se deu na Revolução Industrial e seu uso no Brasil se deu fortemente no século XX, assim como ocorreu na Paraíba, a seguir outras cidades brasileiras. O objetivo do trabalho é registrar esse elemento nas edificações do Centro Histórico da capital paraibana, datadas da primeira metade do século XX ou anteriormente. A investigação busca classificar as peças quanto à função, se elas são onde tem um desenho de superfície, ou seja, padrão, ou linear, que seria de borda. Quanto ao estilo, se é orgânico, geométrico ou misto, e quanto à associação de peças, se é autossuficiente ou se é dependente, nesse caso se classifica apenas os ladrilhos padrão. A metodologia se dá através, primeiramente, de uma revisão da literatura, desde o surgimento do ladrilho hidráulico até a sua utilização no Brasil e o histórico econômico da Paraíba. O mapeamento dos imóveis que possuem ladrilho no centro histórico também é a fase seguinte. Depois o reconhecimento e o levantamento fotográfico dos ladrilhos encontrados e, por último, o processamento dos dados obtidos com relação ao levantamento fotográfico. O ladrilho, ele remonta desde a fabricação das cerâmicas ornamentais no Antigo Egito e a produção dos mosaicos romanos, mas a forma mais similar ao ladrilho que se tem hoje se iniciou na Idade Média com os ladrilhos encáusticos, que eram feitos a partir de formas de madeira e o material principal era a argila. No entanto, com a Revolução Industrial e o surgimento do cimento Portland, essa mesma técnica passou a ser replicada, sendo que a argila foi substituída pelo cimento, tornando o material com uma maior duração, mas com uma técnica bem parecida e com o resultado das estampas também parecido. No Brasil, a inserção do ladrilho hidráulico se dá principalmente o contexto de mudança de regime político de império para a república e o fim da escravidão, que gerou uma série de mudanças de hábitos domésticos e também mudanças no perfil dos materiais construtivos, que vinham muitas vezes importados da Europa, como é o caso do ladrilho hidráulico. Também o contexto do higienismo, que procura utilizar materiais mais salubres nas construções, e ao desenvolvimento econômico e aos ciclos econômicos de algumas regiões, como o café, a charque e a borracha. No caso da Paraíba, posteriormente iremos falar do algodão. O ladrilho é principalmente utilizado nas áreas molhadas, saguões, jardins, varandas e cozinhas, e o material atinge o seu ápice em meados do século XX, entrando em decadência na década de 1970. Na Paraíba, a inserção do ladrilho se deu principalmente ao enriquecimento do Estado a partir da utilização da cultura do algodão, principalmente no interior, e o enriquecimento dessa produção levou a que fossem feitas uma série de reformas no começo do século XX na capital paraibana, que inseriam a cidade em todo esse contexto de embelezamento e saneamento. Foram destaques as gestões de Valfredo Leal, João Machado e Camilo de Holanda, e vale destacar que a arquitetura eclética foi o que deu a cara de todo esse ciclo de modernização na cidade da Paraíba, e teve o ladrilho hidráulico como seu principal elemento de revestimento de pisos. À direita vemos o mapeamento de todos os imóveis estudados para o levantamento fotográfico dos ladrilhos. Aqui temos o quadro resumo com toda a classificação dos ladrilhos e podemos observar que foram observadas 11 edificações e, ao total, 47 ladrilhos estudados, sendo deles 28 em padrão e 19 em borda. Com relação à estampa
a classificação da estampa dos ladrilhos padrão, se observa a dominância do modelo geométrico, como é visto na imagem número 5, com o ladrilho número com L1, e posteriormente vemos o orgânico e, por último, o menos utilizado, o misto. Também o ladrilho padrão, classificado com relação aos arranjos, ou seja, se a peça ela é independente, se ela é independente ou autossuficiente quando ela forma um desenho completo com uma peça só e a sua réplica o arranjo das peças apenas reproduz esse desenho único, que é o caso da imagem à esquerda, ele corresponde a 39%, ou seja, é menos utilizado, e da direita quando a peça ela precisa de outras peças para formar o desenho completo, é o caso do L23 na figura 9, em que esse estilo é mais recorrente. Quanto aos ladrilhos de borda, é classificado apenas o estilo do desenho, e vemos também aqui que é mais utilizado o modelo geométrico e por sequência, orgânico, e o menos utilizado, o misto, que é quando se incorpora tanto o modelo geométrico, elementos geométricos, quanto orgânicos no desenho. Por último, podemos considerar que, apesar da decadência do uso do material, na década de 1970, ainda se preserva um marcante repertório dessa peça de revestimento. E também vale ressaltar que esse processo de substituição, como ele ocorre normalmente no interior das edificações, ele não é visto a perda desse patrimônio. Então, ele é um patrimônio que ele é ameaçado de forma sutil, em que quando menos se espera, não sequer se dá a sua falta. E ele se perde sem que possa ser revertido o processo. Também vale destacar a aceitação do material em diversos estilos arquitetônicos, como os utilizados na época, neocolonial, Art Nouveau, Art Deco e a linguagem eclética que mescla esses estilos, mas também a sua utilização como material que substituiu pisos antigos de edificações mais antigas que correspondiam até a estilos anteriores ao próprio surgimento do ladrilho hidráulico, como é visto nas igrejas do Carmo e Nossa Senhora de Lourdes, que são de estilo barroco. É constatada também a preferência da estampa geométrica em todas as edificações, considerando todo o aparato geral, e vale destacar os resultados promissores da pesquisa, apesar de ter sido realizada no período de quarentena, em que muitos edifícios estavam fechados e que, com a abertura gradual, ainda podem ser encontrados novos exemplares e aprofundada a pesquisa. Gostaria de agradecer ao professor Ivan Cavalcante Filho, ao LPPM, à Propesc, e ao FPB e o CNPq pelo financiamento da pesquisa. Obrigado.